O ciclo de vida da amebíase se inicia com o ser humano se infectando com água ou comida que já está contaminada com alguma entamoeba, com algum desses agentes etiológicos. A entamoeba histolítica, essa entamoeba, a dispar e a coli. Sendo que as principais são essas duas últimas e a histolítica, sendo a histolítica a principal de todas. E a essa água e a comida contaminada vão estar com os cistos do parasita, e cisto é a forma morfológica desse parasito que é a forma mais resistente, em forma circular. E dentro do ser humano, lá no intestino delgado, vai ocorrer um processo chamado de desencistamento. Esse desencistamento significa que o cisto vai deixar de ser cisto e vai se transformar em trofozoito, mas ele vai gerar um intermediário no meio, que é o metacisto. Então, primeiro, ele é cisto, se transforma em metacisto, esse intermediário, e só assim ele se transforma em trofozoito. Então, metacisto é só um intermediário entre cisto e trofozoito. Uma coisa importante é que o cisto ele apresenta 4 núcleos, geralmente 4 núcleos, e ele vai gerar 4 trofozoitos. Então, cada trofozoito vai ter apenas um núcleo. Aí esse trofozoito ele vai se multiplicar, vai fazer reprodução assexuada, e lá na parede do intestino, ele vai começar um processo chamado de encistamento. Ele sofreu um processo chamado de desencistamento, que foi de cisto para trofozoito. Depois ele vai sofrer o encistamento, onde ele volta a ser cisto de novo. Mas como no primeiro processo, esse segundo também vai ter um intermediário, que é o pré-cisto. Então, de trofozoito, ele vai se transformar em pré-cisto, que é esse daqui, e só assim ele se transforma em cisto. Então, pré-cisto é o segundo intermediário, tá? Então, as formas evolutivas, as principais são cisto, trofozoito, e as formas intermediárias são metacisto e pré-cisto. E no final desse ciclo, quando ele se transformar em cisto, ele vai entrar em contato com água, com comida, e vai reiniciar esse ciclo novamente. A gente vai ver melhor como ocorre a transmissão. E por apresentar apenas um hospedeiro, que nesse caso é o próprio ser humano, esse ciclo vai ser monoxênico. E a gente viu que existem 4 formas evolutivas, sendo que as principais são cisto e trofozoito, e essas duas formas aqui são intermediários, tá? Sendo que de cisto para trofozoito, ele vai gerar o metacisto, e de trofozoito para cisto, ele forma o pré-cisto. E a morfologia do trofozoito é dessa forma aqui, é praticamente sem formato, parece as amoebas. Ele é um anaeróbico, é um protozoário anaeróbico e ele não apresenta flagelo. Geralmente os protozoários apresentam flagelos. Esse daqui apresenta pseudópodes. Pseudópodes são falsos pés, por isso que tem esse pseudo. Então ele se locomove com falsos pés. E a alimentação dele é por fagocitose e pinocitose. A diferença entre esses dois é que fagocitose ele engloba, né, ele vai se abrir aqui para algum alimento, ele se engloba, e se esse alimento for sólido, esse processo se chama fagocitose, e se esse objeto aqui, esse alimento, for líquido, ele vai estar realizando uma pinocitose, tá? E aqui também dá para ver que ele só tem um núcleo. Tem um núcleo que são os trofozoítos. E outra coisa importante dos trofozoítos é que eles podem ser hematófagos. E qual é o perigo disso? Quando ele é hematófago, ele pode causar úlceras na parede do intestino da pessoa, né, que só tem do hospedeiro, né, que só tem um hospedeiro, que no caso é a gente. E quando ele causar essas úlceras, eles vão invadir a corrente sanguínea. Eles vão invadir tecidos, corrente sanguínea, entrar em contato. E isso vai causar a amebíase extraintestinal, que é fora do intestino.
E essa forma de amebíase extraintestinal é a pior, tá? E os trofozoítos, eles são encontrados nas fezes diarreicas, tá? do indivíduo. E o cisto, que seria a forma final, tem esse formato arredondado. Esse daqui tem formato, né, diferente desse daqui. E se você observar, esse daqui apresenta vários núcleos, né? Esse daqui apresenta 5. Geralmente ele pode apresentar 4. E cada núcleo desse daqui, cada um deles vai gerar um trofozoito, que tem apenas um núcleo, tá? E esses cistos, como são a forma final, a forma morfológica final, eles vão estar localizados nas fezes normais. Então, alguns dos sintomas que a gente vai ver depois de quem está com amebíase é ter diarreia. Então, quando o indivíduo tiver diarreia, vão haver cistos e trofozoítos, e quando o indivíduo apresentar fezes normais, ele só vai apresentar cisto nas fezes dele, tá? E os sintomas? Eu falei que existe a amebíase extraintestinal, que é a forma piorzinha desse tipo de amebíase. E isso ocorre por causa do trofozoito que eu falei para vocês. E eles podem invadir pulmões, cérebro, trato geniturinário e fígado. Aqui ficou junto, mas esse aqui é o fígado, sendo que o último é mais frequente. Geralmente, ele vai estar localizado no fígado, essa amebíase extraintestinal. E as principais manifestações clínicas estão representadas pela tríade, tem um espaço aqui, composto por dor, febre e hepatomegalia. Hepatomegalia é fígado. Megalia é quando tem um volume a mais no fígado. E uma febre intermitente e irregular, variando entre 38 a 40 graus. Diferente da amebíase intestinal, que não tem febre. E que a maioria das pessoas que estão infectadas com a amebíase normal, né, que é a amebíase intestinal, geralmente não tem sintomas. Então, uma porcentagem pequena das pessoas vão ter esses sintomas aqui. Mas se elas tiverem, vai ser a forma diarreica, que se manifesta por 2 a 4 evacuações, que podem ser diarreicas ou não, podem ser fezes moles ou pastosas. Às vezes podem aparecer muco ou até mesmo sangue. E essas 2 ou 4 evacuações pode ter uma forma pior também, que pode se multiplicar aí por umas 3 ou 4 vezes. Às vezes a pessoa tem umas 10 evacuações por dia. Mas essa é a pior forma, que também é bem raro, né? Como eu falei, a principal característica da amebíase é não apresentar sintomas na maioria das pessoas. E a parte ruim disso é que as pessoas que não apresentam sintomas, elas geram cistos. Ou seja, o ciclo de vida desse protozoário, da amebíase, vai continuar, mesmo a pessoa não tendo sintomas. Então ela não trata e mesmo assim ela transmite essa doença. Os outros sintomas são desconforto abdominal, cólicas também, e alternância entre a manifestação clínica e períodos silenciosos, com funcionamento normal do intestino. Então, às vezes, a pessoa pode ter esses sintomas e do nada esses sintomas desaparecerem. E isso pode ser um perigo porque ela não vai procurar um tratamento. Ela vai continuar gerando cistos. E a transmissão, geralmente, a principal delas é pela ingestão de cistos maduros, né, que vão estar localizados em alimentos contaminados, sólidos ou líquidos. A água também, que está aqui embaixo. Água sem tratamento. Né? E quando a gente fala água sem tratamento, a principal causa dessa transmissão aqui é a falta do saneamento básico. Então, a falta de saneamento básico, a falta de higiene vão causar a principal forma de transmissão da amebíase. E também tem os vetores mecânicos, né? Isso daí é a falta de higiene mesmo. Às vezes a mosca vai passar em algum local que está infectado e passa em algum alimento que a pessoa está se alimentando. Aí quando a pessoa se alimentar, comer esse alimento que está infectado, ela vai estar ingerindo cistos. A falta de higiene domiciliar e os portadores assintomáticos,
que eu já falei, que podem manipular alimentos. Esses alimentos às vezes não são cozidos e não são bem higienizados e podem favorecer a ingestão desses cistos das pessoas. E o diagnóstico, como é que ocorre? Né? O diagnóstico da infecção intestinal, quando disponível, ensaio imunoenzimático de fezes, testes moleculares para o DNA do parasita nas fezes, exame microscópio ou sorologia. Lembrando que também as fezes diarreicas apresentam trofozoito, também apresentam cistos também, mas nas fezes normais vão apresentar somente os cistos, porque é a forma final da morfologia, tá? E a infecção extraintestinal, fora do intestino, é apenas por exames de imagem, sorologia ou prova terapêutica com uma amebicida. São medicamentos que tratam a amebise. E o tratamento seria inicialmente com tinidazol, metronidazol, secnidazol ou ornidazol oral. Tá? E a erradicação desses cistos vão ter esses outros medicamentos aqui também. E o principal, para que a pessoa não precise procurar por tratamento, seria inicialmente a profilaxia, né? Que a pessoa não se infecte primeiro. Então, portadores assintomáticos talvez seja o principal, já que a principal característica dessa doença é que a maioria das pessoas não apresentem sintomas. Então, seria interessante o exame frequente dos manipuladores de alimentos. Também lavar bem e tratar todos os alimentos crus, combate aos vetores, que nesse caso são os vetores mecânicos, e tratamento de doentes. Poderia colocar aqui também o saneamento básico e higiene domiciliar. E isso daqui geralmente vai servir como uma profilaxia para a maioria dos protozoários, para a maioria dessas doenças da parasitologia.